o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Techuvá, espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Agradecemos ao Todo-Poderoso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, por mais uma vez estarmos reunidos em famílias, nessa tarde de Shabat, que ainda temos como aproveitar esses últimos momentos desse dia maravilhoso, esse dia santo que o Eterno nos concede, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e aprender mais um pouco, através do Eterno, que Ele possa falar ao teu coração nessa tarde. Estamos estudando a porção Kitavô, quando entrares. Vamos começar as duas grandes pedras. As duas grandes pedras. Há um ensinamento muito especial para nós. As duas grandes pedras. Depois nós vamos ver, junto com esse tema, bênção ou maldição. O que você escolhe? O que escolhemos? Bênção ou maldição? Como escolhemos? Vocês estão vendo aí uma imagem, uma foto de Gilgal. Gilgal. Um dos primeiros lugares que o povo de Israel, ao atravessar o Iardê, no Jordão, montou acampamento. Coloquei essa foto, ela é muito interessante, ela é muito especial, porque nessa foto, vocês estão vendo de cima, é algo que realmente só dá para ver estando em cima, nas montanhas. Então, realmente, é um lugar de difícil acesso, e também tem que estar nas montanhas para poder ver, tem que ver de cima, porque estando embaixo não há condição alguma de perceber o que vemos de cima. O que é que nós vemos de cima? Esse local aqui, o povo de Israel acampou e colocou pedras, construiu um lugar aonde ficou o Mishkan, o tabernáculo, aqui, ó. Aqui há resquícios de um altar de pedras. Aqui ao redor ficaram os leviinhos, os sacerdotes. E aqui ao redor vocês observam o que é o mais interessante, são pedras que eles colocaram, olha só. Pedras que eles colocaram e formaram o seguinte, olha só. Ainda bem que é um lugar inóspito, bem difícil, de difícil acesso. Somente há uns 30, 40 anos atrás que foi descoberto esse lugar, olha só. Tudo isso aqui em volta são pedras que foram colocadas. Formando o quê? Visto de cima. Um pé, uma pegada gigante. Por que eles fizeram isso? Por que o povo de Israel fez isso? Porque eles sempre ouviram do Eterno a seguinte promessa: onde vocês colocarem a planta do pé, eu vou dar para vocês. Isso desde Abraão Avinu. Então, todos os lugares que o povo acampava antes de tomar posse, durante os primeiros momentos em que eles atravessaram o Iadém e foram acampando, eles iam desenhando. São 5 lugares que foram encontrados pelo grande arqueólogo israelense. 5. Até hoje, claro que tem muito mais, e alguns, com certeza, foram destruídos ao longo do tempo.
Mas nesses lugares mais de difícil acesso, lugares que são desabitados, ficou como um testemunho. Isso é muito bonito. Eles desenharam a pegada, mas essa pegada não era para eles verem isso, era para o Eterno ver isso. Eles estavam colocando um recado para o Todo-Poderoso, que de cima ele poderia ver, olha, colocamos a nossa pegada aqui. Ou seja, nós estamos marcando o nosso território. Lembra da tua promessa. Nos concede a terra. Coloquei essa foto, que nós vamos falar de pedras agora. Isso é bem interessante. Gilgal. Gilgal. Existem muitos lugares na escritura chamado Gilgal. Não é um lugar só. Né? Gilgal. Quer dizer, arrancar. Ou também tem a ver com Galal, quer dizer roda, círculo. Gilgal. Basicamente, são 2 a 3 lugares que recebem o mesmo nome. A maioria deles bem próximo a Jericó. Todos que recebem esse nome, próximo a Jericó. Nunca existiu uma cidade com esse nome. Eram lugares. Eram lugares. Locais. Capítulo 27, por favor. Capítulo 27 de Devarim, Deuteronômio. Capítulo 27. Bendito seja para sempre o nome de Adonai. Baruch Hashem. Capítulo 27. Capítulo 27 de Devarim, Deuteronômio, a partir do verso 2. Nos diz o seguinte: Verhayá bayom asher ta'aviru et hayarden el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach vahakemotá lecha avanim gedolot. Avanim gedolot. Levantem para vocês pedras grandes. Pedras grandes. Ve sadetá otam basid. Então Moshe e todos os líderes de Israel deram ordem ao povo dizendo: guardem todas as mitzvot, todos os mandamentos que eu ordeno hoje. Quando atravessarem o Yarden, Verhayá bayom asher ta'aviru, no dia em que atravessares o Jordão, o Yarden, em direção à terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, levantem 2 grandes pedras. Vesaditá, otam, e as cubram basid. Basid. Sid quer dizer cal. O cal, sid, cal. Basid no cal, e cubram no cal. Ou seja, pintem de branco essas 2 pedras. Verso 3. E depois da travessia, nelas escrevam: Ve chatavta aleihen et kol divrei hatorá hazot be'avrecha lema'am asher tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha eretz zavat chalav udevashi. Eretz zavat chalav udevashi. Asher diber Adonai Elohei avotecha lach. E depois da travessia, nelas escrevam esta Torá.
cada palavra, para poderem entrar na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Para vocês poderem entrar na terra, vocês terão que levantar 2 pedras e pintarem elas de branco, com cal, e depois escrever as palavras da Torá, e dessa forma vocês poderem entrar na terra. Que a terra que sobeja leite e mel, Eretz Avat, Chalav Udevash, a terra em que manda leite e mel, como Adonai, o Elohim de nossos pais, prometeu a vocês. Verso 4. Quando tiverem atravessado o Iardém, levantem essas pedras, como eu ordeno hoje a vocês. Verraiá, Beavrehem, et ha-Yarden, takmu et ha-Avanim, ha-Ele asher anohi metzaveh, etchem hayom, beha-Eival. Eival. Não no Gerizim, mas no Eival. Vesadta otam basid. Novamente é dito, quando tiverem atravessado o Iardém, levando essas pedras, como eu hoje ordeno a vocês, no Monte Eival, e cubram-nas com cal. Então, essas 2 grandes pedras, Avanim Gedolot, essas 2 grandes pedras, o que é que elas representam? Isso é bem óbvio, né? As 2 grandes pedras representam as 2 pedras que o Eterno escreveu com a sua mão, as palavras, as 10 palavras, e entregou a Moshe Rabbeinu, que colocou, por sua vez, na Aron Ha-Edut, na arca, na caixa, no baú do testemunho, na arca da aliança, Aron Ha-Brit. Agora, o Eterno exige que o próprio povo, no Monte Eival, levante 2 grandes pedras, pintem-nas de branco, com cal é branco, depois escrevam as palavras da Torá. O que significa tudo isso? Por que isso? Que ensinamento nós temos? Senão, eles não tomariam posse da terra. Vamos continuar lendo, depois a gente chega a uma conclusão. Verso 5 agora. Baruch Hashem. Verso 5 é bem interessante. 5, 6 e 7. Uvanita sham misbeach ladonai Elohecha, misbeach avanim, lotanif aleihem, barzel. Lotanif aleihem, barzel. Erijam, levantem um altar, construam um altar para Adonai, seu Elohim. Um altar feito de pedras. Não usem nela nenhum instrumento, não usem nas pedras nenhum instrumento de ferro. Não usem lotanif aleihem barzel. Não usem nela nada de ferro para acertá-las, para cortá-las, para deixar, para modificá-las. Devem ser pedras brutas. Construam o altar de Adonai, seu Elohim, com pedras brutas. E apresentem nele ofertas queimadas a Adonai, seu Elohim. Apresentem ofertas de paz. Comam-nas ali e alegrem-se na presença de Adonai, seu Elohim. É interessante que vocês estão vendo aqui, pessoal, no final do verso 5, a palavra hebraica aqui, ó. Vendo essa palavra aqui? Barzel. Barzel. Ferro. É dessa palavra que origina-se o nome do nosso país. Brasil.
Barzel, ferro. Você sabe muito bem que os portugueses que vieram para cá eram todos judeus, fugindo da Inquisição. Vocês sabem disso. Que quem não era índio, de 4 que estavam aqui no Brasil nos primeiros anos de 1500, 4 de 4, a cada 4, 3 eram judeus. A cada 4, 3 eram judeus. Por isso que nós somos um país com tantas tradições judaicas e a maioria das pessoas nem sabem disso. Nós temos tantas tradições judaicas e nem sabemos disso, nem percebemos isso. Já falei para vocês diversas vezes. O nome do nosso país, Brasil, vem de Barzel, porque foi assim que chamaram os portugueses a madeira que eles começaram a cortar, a madeira que eles, quando chegaram aqui, começaram a cortar madeira para levar para Portugal ou para fazer alguma construção aqui. E essa madeira eles chamaram... O judeu pode falar qualquer idioma, mas ele sempre coloca o hebraico no meio também. Isso é normal, né? Nós somos assim. A gente sempre coloca, quando começa a aprender o hebraico, você sempre fala algumas palavras em hebraico e você vai aumentando o seu vocabulário, aumentando. Por exemplo, vocês aí no chat, olha aí, ó, Shalom Haverim, Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, tá vendo aí? Shabbat Shalom a todos. Sempre tem alguma palavra em hebraico que vocês colocam aí, vocês vão aprendendo, e aí vocês vão colocando, daqui a pouco vocês colocam Todá, depois já vi também vocês colocam Bevakachá, e assim por diante, porque é assim, a gente vai aprendendo o hebraico, e imagine quem fala hebraico já. Então, eles chamaram a madeira, né, de Barzel, ferro, pal Barzel. Daí pau, Barzel, pau, a madeira, Barzel, ficou pau Brasil. E aí ficou o nome do país. Se você pegar em hebraico o nome do nosso país, é basicamente a escrita... Basicamente não, a escrita é essa. Eles só incluíram aqui um iude aqui, né? Porque eu posso falar Brasil aqui, é só mudar os sinais maçoréticos. Eu posso colocar aqui um Sheva aqui no Beit, colocar aqui um Patá no Resh, aí fica Bra, e aqui no Zain, eu coloco aqui um Hirek, e fica Brasil. Não precisa nem do Yud, mas hoje se escreve um Yud aqui, porque facilita a leitura. Então, o nome Brasil, de onde surgiu? Nunca existiu essa madeira pau-brasil. Essa madeira nunca existiu anteriormente. Ninguém chamava essa madeira de pau-brasil em lugar nenhum do mundo, muito menos aqui. Eles disseram, eles chamaram de barzel, de ferro, porque é muito dura a madeira. Ela é fina, ela parece que ela não vai dar tanta resistência, mas ela é extremamente dura. Por isso chamaram de ferro, parece ferro, é muito dura. E aí o nome ficou, né? Barzel, até ficar Brasil. Ficou Brasil. Só por curiosidade. Não usem nas pedras nenhum instrumento de ferro, barzel. Lotanif aleihem barzel. Não usem, ou seja, não modifiquem, não tentem arrumar, não tentem consertar, deixem as pedras brutas no altar do Eterno. Que não haja mistura, que não haja conserto, que não haja reforma, que não haja nenhum tipo de intervenção humana no misbear, no altar do Eterno. O ferro é para tirar algumas pontas, para tirar algumas arestas. O Eterno diz, não se tira nada, tem que ser bruta. Quando Shlomo HaMelech teve autorização para fazer o Beit HaMikdash, o templo, o Eterno, é descrito claramente, nenhuma pedra que foi encaixada no Beit HaMikdash,
Ninguém ouviu nenhum instrumento de ferro no dia. Ninguém ouviu instrumento de ferro as pedras serem encaixadas, porque as pedras se encaixaram perfeitamente. Não se podia utilizar instrumentos cortantes. Justamente seguindo o que está descrito aqui na Torá. E aqui nós temos o verso 8, para finalizar essa parte. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. Escrevam nas pedras todas as palavras da Torá de forma legível, de forma que todos possam ver, de forma que seja, né, de forma que possam ver e entender. De forma legível. Então, vamos fazer um resumo aqui do que vimos nesses textos. Do capítulo 27, do verso 1 ao verso 8. As duas pedras grandes simbolizam o quê? As duas pedras simbolizam as duas tábuas da Torá. Elas são grandes, representando a grandeza desses ensinamentos. A grandeza desses ensinamentos que permitirão o povo tomar posse da terra. Cobrir de cal. O que é que simboliza o cal? O cal simboliza branco, porque o cal é branco. Pintar de branco simboliza a pureza. A pureza. Tornar alvo uma vida santa, uma vida separada. E é justamente isso que as palavras da Torá, escritas no nosso coração, irá transformar o nosso coração escuro pelo pecado, pelas transgressões, em alvo, em puro, porque a palavra do Eterno purifica o nosso coração. Certa vez, no último Seder que celebrou Yeshua com seus talmidim na festa de Pêssar, no momento de lavar os pés, Shimon Kefa não aceitou que Yeshua lavasse os seus pés. Ele disse, não, eu é que tenho que lavar. Yeshua disse, se você não deixar, se você não aceitar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem comunhão comigo. Por que você não vai deixar eu lavar seus pés? Aí ele disse, não, então aproveita logo, me lava todo logo. Shimon Kefa era assim, né? Todo descontrolado, alterado. Então me lava logo todo, a cabeça, os pés, as mãos, os braços, me lava todo. Ele falou, não, calma. Vocês não precisam disso, porque vocês já foram purificados pela palavra. Vocês já estão puros pela palavra. O que precisam é colocar em prática. O que precisam é colocar em prática aquilo que está no vosso coração. Então, o cal simboliza essa pureza, essa limpeza. E escrever cada palavra da Torá nas tábuas, nas pedras, nas duas grandes pedras do nosso coração. De forma legível, ou seja, que você possa entender, que você possa saber o que está no seu coração para colocar em prática. Porque dessa forma você terá acesso à terra prometida. Dessa maneira, para o Hashem, você poderá tomar posse, você poderá entrar. Lembre-se do título da porção, Kitavô, quando entrares. Você poderá acessar, você poderá ter acesso. Assim como Adonai fez e nos entregou, temos que aceitar com os nossos corações essas instruções e guardá-las
no nosso ser de forma legível. Agora tem algo aqui bem interessante que nós vimos no verso 4. Por que no Monte Eival que essas pedras deveriam estar? Por que não no Monte Grizim, aonde foram pronunciadas as bênçãos? Por que no Monte Eival, aonde foram pronunciadas as maldições? Não seria melhor colocarem essas tábuas no Monte Grizim? Porque quem é que iria querer ficar indo ao Monte Eival, que simboliza ali as maldições? E lá foram proferidas as maldições, o que nós vamos ver daqui a pouco. E vocês vão ver como o Eterno, nessa paraxá, como ele foca as maldições, como ele dá tanto, como ele coloca tantos detalhes nas maldições. Vocês vão perceber que nessa porção tem mais maldições do que bênçãos. Muito mais. Tem mais versos falando de maldições do que bênçãos. E não só isso, vocês também vão perceber que pela primeira vez na Torá aparece o termo, pela primeira vez aparece Amém, né? O acrônimo Amém, Elohim Melech Neman. E esse acrônimo, que vocês conhecem muito bem, que estudam aqui conosco, elas não aparecem nas bênçãos. É engraçado, né? Deveria aparecer nas bênçãos, deveria falar amém para as bênçãos. Não, só é falado amém para as maldições. Por que tudo isso? Por quê? Por que o Eterno, nessa porção, ensina-nos a manter os nossos olhos abertos para as maldições? Não é que ele... Não, por favor, que você não pense que ele quer que você seja amaldiçoado. Não é isso, muito pelo contrário. Ele quer que você esteja com os olhos abertos e perceba o que são as maldições e como escolher a maldição para que você não escolha. Porque tem muita gente que escolhe a maldição e nem percebe que está escolhendo a maldição. É uma escolha. Mas tem gente que não percebe. E escolhe. Porque há uma linha muito tênue. Há uma linha muito tênue entre, já mostrei a vocês, entre a bênção e a maldição. Por isso o Eterno colocou o Monte Grizim e o Monte Eival. Vocês estão vendo aqui os dois. Aqui no meio aqui está o vale, onde está a cidade de Shechem. Hoje, uma grande cidade, você vê. A foto foi tirada em 2014. Aqui o Monte Grizim, aqui o Monte Eival. Shechem está aí no meio. Então você vê, o Monte Grizim, que representa a bênção, Grizim, e o Monte Eival, que representa a maldição, um está de frente para o outro. Um está do lado do outro. E a pessoa está no vale, no meio. Então, escolher entre a bênção e a maldição, sair da bênção e ir para a maldição, é realmente algo muito próximo. Não há uma distância assim absurda. Não. Sem perceber, você pode estar subindo o monte da maldição e sem perceber, você pode estar subindo o monte da bênção. O que o Eterno quer é que você perceba isso, é que você entenda isso, é que você descubra isso. Nós estudamos a porção há um tempo atrás, a porção Re'ê, que o nome já diz tudo. Vejam, observem, verifiquem. Vocês precisam entender, vocês precisam verificar, para que vocês não continuem quebrando a cara. Para que vocês entendam que vocês são os responsáveis. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós somos responsáveis, porque são as escolhas que fazemos. É isso que determina.
Não adianta, Baruch Hashem. Não adianta a pessoa ficar reclamando da vida. Não adianta a pessoa ficar dando uma de vítima sempre, sendo que em toda a vida dela, ela teve as oportunidades de escolher e sempre escolheu errado. O que precisa é o quê? Abrir os olhos, ver, observar. Há uma linha muito tênue, bem muito mesmo, entre a bênção e a maldição. E esse vale, esse local que o Eterno escolheu para dar esse exemplo, para verificarmos, olharmos, e nós hoje somos privilegiados, porque temos tudo isso, nós podemos verificar tudo isso. Você imagina alguém que lê um texto desse há 500 anos atrás, não vou falar há 500 anos, há 100 anos atrás, que não tinha acesso, não tinha os acessos que temos hoje, de tirar foto, de colocar para vocês verem agora, como iriam entender isso? Só poderiam imaginar mesmo, mas não teriam o mesmo entendimento que tiveram o povo de Israel nesse momento em que entraram na terra. E quando chegaram diante deles e viram os dois montes e pensaram, olha que interessante, os dois montes são muito parecidos, estão um do lado do outro. Que interessante, o Eterno diz, é isso mesmo. Um representa a bênção e um representa a maldição. São dois caminhos. São as duas escolhas. É bem simplificado pelo Eterno, para o ser humano entender. Ele tem duas escolhas. E às vezes nós não fazemos escolha nenhuma. O que acontece? Muitas vezes, quando você não escolhe nenhuma coisa nem outra, você, na verdade, você sempre escolhe algum. Depende da situação. Às vezes, ser passivo em determinados momentos, você está escolhendo a maldição. Normalmente é isso. Quando se sabe o que é correto fazer e não faço nada, você comete transgressão, comete pecado. Ou seja, você escolheu a maldição. Então vamos lá. O capítulo 27, verso 15. Capítulo 27 de Devarim, verso 15, nos diz o seguinte: Arur, maldito, Raish, o homem, Asher e Asé, Pesel, Maserá, Toavat Adonai, Maase Yedei, Harash, Vesam, Basater, Ve'anu, Kol Ha'am, Ve'amru, Amém. E todo o povo disse, Amém. Elohim, Melech, Neman. Elohim é rei fiel. Olha aqui o Amém aqui, ó. Você sabe que a palavra Amém, nós vamos mostrar daqui a pouco, somando as letras, corresponde ao valor numérico 91, que é a soma de Adonai e as 4 consoantes do nome do Eterno. Também somando os dois dá 91, que é como se falasse Amém. Elohim é rei fiel. Maldito que fizer uma imagem entalhada ou esculpida, ou de metal, algo que Adonai detesta. O Eterno detesta idolatria. O trabalho manual de um arte e colocar em um lugar escondido para adoração, um lugar onde um santuário, um lugar para está falando de fazer uma imagem e venerá-la, cultuá-la, adorar, servir a ela, como se fosse um Deus. Todo o povo deverá responder, Amém. Elohim é rei fiel. Então, quem é que será amaldiçoado aqui, como o texto está dizendo? Todo aquele que construir, todo aquele que cometer idolatria. Aqui fala da fabricação do ídolo. Mas não é só fabricar o ídolo que é idolatria. Cultuá-lo também é idolatria. A fabricação é uma coisa, fazer um ídolo é uma coisa, e servir a esse ídolo já é uma extensão da idolatria. Mas a idolatria não se resume apenas a imagens esculpidas.
Nós vivemos no mundo hoje, o mundo chegou a uma fase em que existem inúmeros tipos de idolatria. Talvez nessa época era uma das poucas idolatrias que existia, era a imagem de escultura. Mas hoje não é só isso. Porque muita gente pode pensar hoje, olha, eu nunca vou cometer esse pecado de fazer um ídolo. Eu posso até ter cometido em determinadas épocas o pecado de servir a um ídolo, mas de fabricar um ídolo. E é aí que muitas pessoas se enganam, porque nós fazemos ídolos sem percebermos. Porque muitas vezes fazemos do filho um ídolo, muitas vezes fazemos de uma roupa um ídolo, de um sapato um ídolo, de um time de futebol um ídolo, do dinheiro um ídolo. Ou seja, você pode... Qualquer coisa que você coloca acima do Criador é um ídolo que você construiu, que você fez. Certa vez eu fiquei assim, muito impactado quando eu ouvi que existia um programa de televisão que o nome era esse, Ídolo. Ídolo, é isso mesmo? Ídolos. Ídolo ou ídolos. Nos Estados Unidos chamavam Como Fazer um Ídolo. E o ídolo era uma personalidade, né? Que era uma pessoa comum e, de repente, se tornaria um ídolo. E é justamente isso que é a linguagem que é utilizada para pessoas assim. São chamadas de ídolos. Abertamente. Então, não é só imagem de escultura, é qualquer coisa que você coloque acima de tudo. Qualquer coisa que você coloque acima de outras pessoas, qualquer pessoa que você eleve acima dos outros, que todos são iguais, você eleva, isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Então, a idolatria é algo que o Eterno abomina. Ele detesta tanto a idolatria que ele afirma claramente que não deseja nem mesmo que idolatre a ele mesmo. Ele não quer ser idolatrado, ele quer ser amado. Ele quer que você o ame de todo o coração, que você o obedeça, mas não que você cometa idolatria para ele mesmo. Tem gente que idolatra o Eterno. Não, ele não quer ser idolatrado. Ele quer ser amado. Ele quer estar mais próximo do ser humano do que você imagina. Ele quer estar mais perto de você do que você imagina. Ele quer estar mais perto de você do que o ar que você respira. Ele quer ter intimidade com você. Ele não quer ser idolatrado. Ele odeia, abomina a idolatria. A idolatria existe vários níveis de idolatrias. E uma das mais perigosas, eu costumo dizer, uma das mais perigosas é aquela que cometemos contra nós mesmos, quando nós nos idolatramos. Mas como isso é possível? Quando você se considera melhor do que todas as outras pessoas, quando você se considera acima de todas as outras pessoas, quando você coloca as outras pessoas abaixo de você, isso quer dizer, você está se idolatrando. A arrogância, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, isso é um tipo de idolatria, que nós chamamos em hebraico avodat zará, o serviço aos ídolos. Serviço aos ídolos. Avodat zará. Morra e não faça. No Talmud nós temos três coisas que nós devemos preferir a morte do que cometer. Três coisas. Avodat zará, idolatria, derramar sangue inocente e incesto, cometer incesto. Relação com parentes próximos. Pai, mãe, irmã, irmão. Morra e não faça. Derramar sangue inocente, idolatria, incesto. Prefira a morte, mas não cometa isso. Depois o texto traz o verso 16. Arur, makle, aviv, ve'imo, ve'amar kol ha'am,
amém. Maldito que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Todo aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe é arur, maldito. Há uma maldição. Agora perceba que essa maldição, quem é que escolheu essa maldição? Ninguém falou para ele essa maldição. A pessoa se torna maldita não por alguém que amaldiçoou ela, não. Ela se torna maldita segundo a Torá, isso fica bem claro. A maldição é por causa do pecado que ela comete, é por causa da escolha que ela faz. Maldito que amaldiçoar. Maldito que amaldiçoar o pai e a mãe. E todo o povo deve dizer amém. Elohim é rei fiel. Ele é fiel. E a palavra dele se cumprirá. Todo aquele que amaldiçoar o pai e a mãe está debaixo de maldição. Todo aquele que cometer idolatria está debaixo de maldição. Para que essa maldição seja revertida em bênção, é preciso techuvá, arrependimento. Essa maldição não veio do pai, não veio dos antepassados, não, isso não existe, isso não existe. Isso é simplesmente doutrinas que não se encontram na Torá, nas Escrituras Sagradas. A Torá deixa claro, claríssimo, sem sombra de dúvidas. Todo ser humano escolhe entre a bênção e a maldição. É uma escolha que fazemos. Nós temos que abrir os nossos olhos e entender como fazemos essa escolha. E entender, como é que entendemos? Estudando a Escritura Sagrada. Porque o povo que não tem conhecimento, ele se perde. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Olha só, verso 17. Arur masig gevul re'ehu ve'amar kol ha'am. Amém. Maldito o que desviar o cego de seu caminho. E todo o povo dirá amém. Elohim é rei fiel. Maldito, há uma maldição para todo aquele que desviar o cego do caminho. A pessoa é cega, ou seja, ela tem uma deficiência. E por ser cega, alguém que utiliza a deficiência dela para prejudicá-la é uma maldição que está vindo sobre quem cometeu isso. Aqui é citado o cego, e obviamente a deficiência dele, ele não enxerga o caminho. Então, isso aqui é algo que é muito amplo. Não trata somente do cego, trata de qualquer pessoa que tenha algum tipo ou alguns tipos de deficiência. Trata de pessoas que não possuem as mesmas coisas perfeitas que temos. Alguma deficiência ela tem. A Torá nos ensina diversas vezes. Cuidado com o que cometemos contra pessoas assim. Cuidado, porque o Eterno, ele não deixará impune aquele que desviar o cego do seu caminho, aquele que amaldiçoar o surdo. Em outro texto, em Vaikra, é dito: maldito é todo aquele que amaldiçoar o surdo. Ele não escuta. Então você aproveita a deficiência de não escutar e fala um monte de bobagem para ele. Essa semana eu estava no meu carro e ouvindo a rádio, foi colocada, né? A rádio, eu estava ouvindo, colocou o áudio, né? Claro que rádio não dá para ver, mas eles colocaram um vídeo do YouTube, um absurdo, estrangeiros, haitianos, que estavam ali em determinado, acho que era um posto de combustível, e de repente chega policiais, acho que eram policiais, e começaram a falar palavras horríveis contra aqueles haitianos. Eles não estavam chamando eles de incompetentes, e os haitianos, coitados, que não entendiam direito a língua, estavam até agradecendo a eles. E eles falando um monte de bobagens. Eu me lembrei,
Eles podem não ser surdos, mas como eles não entendem a língua, é como se fossem. Isso é uma maldição, maldição. Isso é maldição. Quando você aproveita de uma fraqueza de alguém, você aproveita da deficiência de alguém, nem sempre uma deficiência física, mas nesse caso que eu citei agora, a pessoa não sabia direito a língua, e eles aproveitaram para falar um monte de bobagem. E os dois, coitados, totalmente inocentes, não sabiam o que era aquilo, ainda agradeceram a eles. Isso é maldição. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso, do cego, porque não é somente o deficiente que, na maioria das vezes, tem os seus direitos em todos os lugares do mundo. Não é só aqui no Brasil, não. Em todos os lugares do mundo, dificilmente tem os seus direitos assegurados. Passam por muitas situações vexatórias, por falta de sensibilidade e educação, muitas vezes, e por falta de Torá, que as pessoas não têm instrução do Eterno. Mas não, aqui o texto não fala somente de deficientes físicos, mas quando fala desviar o cego do caminho, quantos por aí desviam as pessoas com suas doutrinas, com seus ensinos contrários à Escritura Sagrada, desviando a pessoa que já não consegue enxergar do caminho do Eterno. Pessoas sinceras. Conheço muitas pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas boas, mas que não têm entendimento, que não têm conhecimento e desviam com seus ensinos carregados de paganismo e pior, ensinos esses que, na verdade, o interesse é o lucro, o interesse é o dinheiro. O interesse não é ensinar a pessoa, o interesse não é fazer com que a pessoa chegue ao Eterno. O interesse é fazer, é usufruir o máximo do bolso da pessoa. Essa que é a realidade. Desviando os cegos do caminho. Há uma maldição, Arur. Mas essa maldição veio por quê? Pela escolha que ele fez, pelo que ele cometeu. Entenda o que a Torá ensina. Toda e qualquer maldição, que maldição sem causa não pousa em ninguém. Toda e qualquer maldição vem sobre você, sobre mim, sobre qualquer um, se você mesmo plantá-la, se você mesmo escolhê-la. Eu jamais vou escolher uma maldição. Claro que ninguém de sã consciência, né? Mas através das escolhas que fazemos, das atitudes que temos, da forma como tratamos o próximo, da forma como resolvemos as nossas questões no dia a dia, escolhemos sim. Então vocês estão vendo algumas formas de escolher a maldição. Outra forma, olha outra aqui, ó. Arur, mashge, iver, darech, ve amar kol ha'am, amém. Maldito o que mover. Isso aqui é bem interessante, viu? Porque essa tradução aqui não tá boa, não. Arur, maldito. Eu estou vendo aqui o termo badarer, que é no caminho, e eu não estou vendo o caminho aqui na tradução. Maldito o que mover as marcas de limite do vizinho. Maldito, mashgué e ver. Maldito o que modificar as marcas. Aí depois vem no caminho. No caminho. Maldito o que modificar as marcas. Quando fala isso, tem um outro texto lá no livro de Vaikra que fala sobre isso, sobre mover as marcas. Sobre mover as marcas. Como assim mover as marcas? Quando o povo de Israel tomou posse da terra, você sabe que foi feita a partilha da terra. Foi feito a partilha da terra. Ok? Muito bem.
Então, foram colocadas marcas como estacas. Até hoje é feito isso quando se loteia algum. Faz os lotes, né? Colocar as marcas, os piquetes, as estacas, para marcar ali. Então, o texto está dizendo: maldito é o que mover as marcas. Mover como? Tirar as estacas que foram feitas as marcações, dividindo para cada um o que será o seu espaço e aumentar o seu. Pegar as marcas do vizinho e colocar um pouco mais para frente, um pouco. E aí você ganha mais espaço. Isso é a maldição. Agora, é colocado aqui no caminho também. Isso quer dizer que não é somente em relação aos lotes, mas em relação a qualquer coisa do próximo. Há uma maldição para todo aquele que interfere, que rouba algo do próximo, que pega um espaço que é do próximo, que ultrapassa o limite, que vai além daquilo, que vai além dos. Todos nós temos limites, todos temos limites. Mas quantos não ultrapassam isso em relação ao próximo? Há uma maldição para isso. Então você vai observando quantas coisas trazem maldições para as pessoas. Elas não pensam nisso. Esse mover as marcas, o que acontece ainda hoje, muito, que eu conheço pessoas que fazem isso, literalmente. Movem as marcas, as delimitações, rouba o espaço que é do outro, literalmente mesmo, em terras, em lotes. Aí começam as brigas e tudo. Né? Mas não é só em relação aos lotes. Em relação a qualquer coisa. Tem pessoas que se metem muito na vida do outro. E não tem atribuição para isso. Não é marido, não é mulher. E fica se metendo na vida dos outros. Isso é mover a marca no caminho. Isso é interferir naquilo que não lhe pertence. Há uma maldição para isso. Eu não vou falar mais sobre isso porque vocês sabem, vocês entendem o que eu estou falando. Vocês estão entendendo. Verso 19. Olha esse verso 19 aqui. Olha quantas maldições vão nas pessoas que ficam se lamentando e aí ficam buscando um porquê que as coisas dão errado na vida, ficam buscando um porquê. Aí algumas religiões vão dizer: não, meu amigo, não, minha amiga, não se preocupe. Isso aí é uma maldição hereditária que veio dos seus pais, dos seus antepassados. Fique aqui e nós vamos resolver o problema. Não vai resolver, porque isso não existe. Não existe isso. Isso não existe, uma maldição. Se existisse isso, eu posso dar para vocês milhares de exemplos na Escritura que prova que não existe essa tal maldição hereditária. O que eu mais gosto são os filhos de Cora. Porque Cora e todos que se juntaram a ele foram mais do que amaldiçoados. Algo aconteceu que nunca aconteceu antes. A terra abriu a sua boca e os engoliu. Mas está escrito que os filhos de Cora não morreram. Por que os filhos não morreram? Porque eles escolheram o outro lado da moeda. Eles escolheram servir ao Eterno. Eles não escolheram a maldição. Eles escolheram a bênção. Com as suas atitudes, eles escolheram a bênção. Como também eu posso mostrar a vocês o lado oposto. Não existe bênção hereditária. Não existe bênção hereditária. Davi da Ramélia foi abençoado pelo Eterno. Mas olhe para os filhos dele. Os filhos foram abençoados? Qual filho de Davi foi abençoado? Praticamente nenhum. Vai colocar Shilomô, mas depois teve todo aquele problema com Shilomô, né? E os filhos de Shilomô, nenhum também foram abençoados. Você olha Aharon,
Ele teve 4 filhos. 2 foram amaldiçoados. Mas não por causa de Aarão, que era um homem santo. Por causa da escolha deles. Vocês vão observar um homem de abençoada memória, como o sacerdote Eli. Que homem, que servo do Eterno. Mas os seus filhos foram 2 pestes. Desculpa a expressão. Foram seres humanos horríveis. Viveram debaixo de maldição. Shimuel, o profeta Shimuel, profeta, juiz, sacerdote. Um homem como Shimuel, de abençoada memória. Gente, um homem como Shimuel. E os seus filhos? Hã? O povo disse, olha, teus filhos não é flor que se cheire. Não existe nenhuma coisa nem outra. A Torá ensina isso, os profetas ensinam isso. O livro de Ezequiel é dito isso. Os pais não provarão das uvas verdes e os filhos ficarão com os dentes embotados. Nunca mais se dirá isso em Israel, porque aquilo que cada um plantar, colherá. A alma que pecar, essa morrerá. Os pais não pagarão pelos pecados dos filhos e os filhos pelos pecados dos pais. Se o pai sempre foi um transgressor, vivendo debaixo de maldição, e o filho reflete sobre como o pai vive, e não vive no mesmo caminho do pai, porque se viver no mesmo caminho, é óbvio que a maldição vai continuar, né? Obviamente. Mas se ele tá buscando a maldição também, se ele está plantando a maldição, claro, ele faz a mesma coisa que o pai, mas ele reflete e diz, opa, não vou por aí não. O texto diz que ele se arrepende e começa a praticar o bem. Nenhum dos pecados do pai, nenhuma das maldições que está no pai, virá sobre ele. Como também é dito que o pai vive totalmente na bênção do Eterno. Mas o filho não quer conta com isso. E vive transgredindo, está escrito, a maldição virá sobre ele. Ele não viverá pela justiça do pai. Não, negativo. Nós escolhemos a bênção ou a maldição. Então, muita gente fica nessa desculpa esfarrapada que tudo que está acontecendo é porque alguém colocou a maldição, sempre se vitimando. O povo da Techuvá não é vítima. O povo da Techuvá tem entendimento, conhecimento da Escritura e sabe muito bem como trilhar esse caminho. Então, larga a mão dessas bobagens, dessas desculpas esfarrapadas que só fazem afastar o ser humano do Eterno. E vamos vivenciar a verdade. Examina o teu coração. Examina a tua vida. Examina as tuas atitudes, as tuas escolhas. Examina como você trata o próximo. Olha esse aqui, ó. Arur, Maté, Mishpat, Ger e Atom, Ve Almaná, Ve Amar, Kol Haam, amém. E todo o povo dirá amém. Maldito o que interferir no direito, no juízo, na justiça, mishpat, juízo. Ger, estrangeiro, e atom, órfão, ve almaná, viúva. Há uma maldição para todo aquele que interfere no direito dessas classes aqui, classes essas que não possuem ajuda, condição, que estão necessitando de justiça, de tzedakah, de fazer alguém faça justiça por eles. E tem gente que ainda vai interferir no direito deles. Isso é uma maldição. Arur, maldito. Há uma maldição para isso. Verso 20. Olha esse aqui, ó. Maldito que mantiver relações sexuais com o pai, com a mulher de seu pai, pois violou os direitos de seu pai. Todo o povo dirá amém. Nós temos um exemplo na Escritura Sagrada. Teve um que foi amaldiçoado por isso. Um filho de Israel foi amaldiçoado
Perdeu a primogenitura. A maldição foi essa aí. Ele perdeu a primogenitura. Quem foi? Reuven. Ele teve relações sexuais com uma das mulheres de seu pai. Exatamente. Bilha, a serva de Rachel, e perdeu a primogenitura. Ele perdeu a primogenitura. E o Yaakov, ele disse que ele perdeu a primogenitura por isso. Porque violou, subiu, manchou, maculou a minha cama. Quando ele teve relações com a minha mulher, a minha concubina. Bilha. Há uma maldição. Isso aqui existe ainda hoje? Existe ainda hoje isso? Bom, eu conheço casos. Hein? Maldito que mantiver relações sexuais com qualquer tipo de animal. Arur shochev inkol behemá. Behemá quer dizer animais em geral. Até bestas feras da floresta. Essa palavra que as pessoas traduzem como besta. As bestas, no começo de Bereshit, quando fala, foi criadas as bestas, nas traduções Almeida, foram criadas as bestas, feras, tal. Essa palavra aqui, ó, behemá, animais. Qualquer tipo de animal. Aqui refere-se a qualquer tipo de animal em geral. Ve amar kol ha'am, amém. Já ouviram falar alguém que comete algo tão terrível como isso aqui? Já ouviram falar de alguém que já fez isso? Será que isso ainda existe hoje? Porque o povo, os cananeus faziam isso no passado. Os cananeus praticavam essas coisas. E quem pratica isso está debaixo de maldição. 22. Algo terrível. Isso aqui também, ó. Isso aqui é incesto. Maldito que mantiver relações sexuais com sua irmã, sem importar se ela é filha de seu pai ou de sua mãe. Ou seja, mesmo que não seja irmã de pai e mãe, mas se ela for irmã por parte de pai ou por parte de mãe, é transgressão. Todo o povo dirá amém. Isso aconteceu, literalmente, que eu estou falando agora, aconteceu com um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi teve relações sexuais com a irmã. Não era irmã de pai e mãe, era irmã por parte de pai. Não de mãe, mas era por parte de pai, mas era irmã. E ele forçou, fez de tudo. É uma história muito triste. Mas ele usou de todas as artimanhas, se fingiu até de doente para que ela cuidasse dela. Isso dá até um filme, viu? Ele se fingiu de doente para que ela ficasse cuidando dela até que a pegou a força. E depois disso, a abandonou. E um dos irmãos se vingou, tirando a vida dele, matando o outro irmão. Essa era a família de Davi. Davi da Melech. Verso 23. Olha outro aqui também. Isso com certeza nos dias de hoje acontece. Aru shorev im rotaneto. Rotan é sogro. Rotaneto é a sua sogra. Também serve para o sogro também, em relação ao sogro também. Não só em relação à sogra, o sogro também. Maldito que mantiver relações sexuais com a sogra ou com o sogro. Se for o contrário, todo o povo dirá amém. A maldição. A maldição vem pela escolha da pessoa, pela prática que ela faz. A escolha é a prática. A prática, o que ela pratica, o que ela faz. Ou deixa de fazer. Tem mais maldição aí? Tem. Isso aqui é muito interessante. Talvez você não cometa nenhum dessas transgressões sexuais, mas olha esse 24 aqui. Arur make re'ehu
Bassater ve'amar kol ha'am, amém. E todo o povo dirá amém. O eterno é rei fiel. Maldito que atacar em segredo um membro da comunidade, alguém do povo. Literalmente maldito é todo aquele que ataca sem ninguém ver. Sem ele ver, sem a própria pessoa ver. O que significa isso? Isso é o que chamamos de assassinato premeditado. A pessoa fica no caminho esperando o outro passar né? Ninguém está olhando, ninguém está vendo, nem a própria pessoa, que é a vítima, e ele vai e ataca. Aqui não fala matar, fala atacar. Aqui não fala... Estou dando um exemplo. Gente, isso aqui não é em relação só... Quando fala atacar aqui, não é só em relação a tirar a vida de alguém, a bater em alguém. Mas eu vou dar um exemplo que é muito, muito, muito praticado pelas pessoas, e isso é maldição na certa. Lashon Hara, a língua do mal. Fofocas. Fofocas. Porque o fofoqueiro, ele não fala na vista da pessoa de quem ele está falando. Não, claro que não. Então, senão não era fofoca. Se ele falasse para a pessoa, na cara da pessoa, não é fofoca, ele está falando abertamente. O fofoqueiro, ele fala quando a pessoa não está no lugar. Porque ele é covarde. Ele é covarde. Ele fala mal do outro sem o outro estar presente. Ele fala em segredo. Ele não faz... Ele faz de tudo para que a pessoa não saiba que ele está falando mal. Ele fala logo, olha, não conta para ninguém. Ele sabe que as pessoas vão espalhar a fofoca. Fofoca. E tudo que há nessa terrível coisa que sai da nossa boca chamada Lashon Hara, a língua do mal. Fofoca, disse-me-disse, calúnias, difamações, tudo em segredo. Ou seja, a vítima não está presente, claro. Há uma maldição. Inclusive, a Escritura Sagrada diz, e são duas porções que nos ensinam isso, é que a pessoa que utiliza a língua para falar mal dos outros, ela simplesmente está com uma doença chamada Tsaraat. Tsaraat, que as traduções trazem como lepra, mas não é lepra. Porque ela é branca como a neve, diferente da hanseníase, que é escura, o membro fica escuro. É todo o corpo, fica branco como a neve. E dessa forma ela tem que ser afastada da comunidade, porque não dá para ficar junto com a comunidade, porque essa é uma doença que é extremamente contagiosa. E é exatamente isso. A língua do mal é super contagiosa. Começa com um pequeno fogo e, de repente, se espalha por toda a floresta. Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo, o irmão de Yeshua, de abençoada memória, Yaakov, ele escreve isso. A língua é terrível. Ela incendeia toda uma floresta. É terrível isso. Você destrói as pessoas. Ah, mas é só... será que vai destruir mesmo? Só falei um pouquinho dela. Destrói. Porque esse pouquinho que se fala vai se crescendo, vai crescendo. E, de repente, a pessoa, quando chega até ela não suporta, ela não aguenta e destrói a pessoa. Há uma maldição, Arur. E muitos estão debaixo dessa maldição. Aqui somente Techuva, arrependimento genuíno, para que essa maldição vá embora. Maldição. E é bom também celebrar o Yom Kippur, viu? É bom passar pelo Yom Kippur também. Maldição. Todas as maldições citadas, percebo, todas elas, nenhuma delas vem sobre a pessoa por intermédio de outra. Não. Ela mesma, a própria pessoa,
é que traz sobre ela a maldição. São as escolhas que fazemos. Não é pela boca dos outros, é pela nossa própria boca, são pelas nossas próprias mãos. São as nossas próprias escolhas. Às vezes uma coisa que você julga ser tão insignificante, isso aqui não tem problema nenhum. Cuidado. Porque quando você faz contra o próximo, você faz contra o eterno. Baruch Hashem. Tem mais, né? Tem. Arur lokeach shochad. Arur lokeach shochad. Lehakot nefesh dam. Naki ve'amar kol ha'am. Amém. Maldito, Arur, o que aceitar suborno para matar uma alma, para derramar sangue inocente, nefesh dam naki, uma alma de sangue inocente. Literalmente é isso, ou seja, uma pessoa inocente. Morra, mas não faça. Maldito é o que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. O nosso Mashiach Yeshua, ele diz claramente que assassinar uma pessoa não é somente, literalmente, tirar sua vida. Seja através de uma faca, seja através de uma paulada, seja através de um tiro, seja lá o que for. Ele diz claramente que quando você odeia alguém no seu coração, dia após dia, quando você mantém, nutre aquele ódio por alguém, você é um assassino. Isso também está no livro, na carta de Yohanan, na primeira carta de Yohanan, no capítulo 3. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Yeshua também diz, cuidado quando você humilhar alguém em público, você chamar alguém de imprestável, de louco, de maluco, de imprestável, em público. Porque ali você é como se você tivesse assassinado aquela pessoa. Ela terá um trauma para toda a vida. Cuidado com essas coisas, porque isso traz sobre nós maldição. Eu não sabia, mas a Torá está ensinando aqui. Você deveria verificar. Não tem problema, você não sabia, agora você sabe. É assim que as maldições vêm. Chega alguém e fala, eu te amaldiçoo, pode falar à vontade, meu amigo, porque a maldição volta para ele mesmo. Porque maldito é todo aquele que amaldiçoar. Aquele que amaldiçoa, a maldição volta para ele. Não é, pode falar à vontade, deixa falar. Não tenha medo do que os outros falam para você, tenha medo do que você fala. Não tenha medo do que o próximo profere contra você, tenha medo do que sai da sua boca. Vigie a sua boca. Vigie as suas atitudes. Tenha medo do que você pensa. Isso você deve ter medo, temor. Dos outros, não. Não precisa ter medo dos outros. Porque não vai atingir você. Não será uma maldição para você. O que nós mais devemos ter cuidado é com o que sai da nossa boca. Foi isso que Yeshua disse, né? Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você profere. Cuidado com o que você executa. Cuidado com o que você faz ao próximo. Verso 26. Eu sempre digo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo das nossas almas somos nós mesmos. Porque nós temos o poder de nos abençoar ou amaldiçoar. Está escrito. Escolham a bênção, escolham a vida, guardando os mandamentos do Eterno. Maldito o que não... Olha só essa aqui, ó. Essa é muito interessante. Veja quantas pessoas estão debaixo de maldição e procurando todo tipo de ajuda possível. Mas não adianta nada, porque continua a maldição. Por quê? Está escrito, Arur, Asher, Lo, Yakim, Et divrei hatorá, hazot, la asot otam, ve amar kol ha'am, amém. E todo o povo disse,
Elohim é rei fiel. Maldito, há uma maldição para todo aquele que não confirmar as palavras desta Torá, deixando de colocá-las em prática. Todo o povo dirá amém. Olha só. Então, todo aquele que não confirma, não pratica a Torá, está debaixo de maldição. É o que diz o texto. Precisa de Techuvá. Precisa do Mashiach, que quebra todas essas maldições. Quando há sincero arrependimento. Mas quando não há, a pessoa continua debaixo de maldição. Está escrito aqui. E é verdade. É verdade. E aí muita gente fica como vítima. Para de ficar como vítima. Recobra a consciência. Reorganiza as suas bases. Se centraliza. E começa a tomar as decisões corretas agora. Se até agora dá tudo errado, então começa a escolher do outro lado agora. Começa a escolher o que está no Monte Grisinho. Já que você só escolhe o Monte Eival, e essa é o motivo de colocar essas duas grandes pedras no Monte Eival, com as palavras da Torá. Coloca no Monte Eival, porque é o Monte da Maldição. É melhor estar lá, porque só assim eles vão perceber que estão no lugar errado. Vamos para lá. Já que todo mundo quer vir para cá, então coloca aqui para eles verem. Pronto. Aí eles vão entender. Porque realmente o ser humano tem o péssimo hábito de escolher o lado errado. É impressionante. É tão simples, 50%, 50%, sim ou não, mas só escolhe a resposta errada. Por isso a humanidade está debaixo de maldição. Mas há tempo ainda, enquanto respirarmos, há tempo ainda. Dá tempo ainda a reverter isso aí, reverter esse quadro. Começa a escolher correto agora. Começa a partir de agora, Baruch Hashem, bendito seja Adonai, começa agora a escolher o caminho da vida. Só relembrando rapidamente, amém, né? Para quem não sabe, essa palavra, essa lindíssima palavra, é, na verdade, um acrônimo. Ou seja, são 3 palavras que pegaram as iniciais das 3 palavras e fizeram as 3 letras iniciais dessa frase, Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel, e fizeram, juntaram, né? O Aleph, o Mem e o Nun. Aleph, Mem e Nun. Elohim é rei fiel. Elohim, Melech, Neeman. Nos lembramos do que ensinou Yeshua. Kol Misheone Amém Beolam Hazé, Zorre Veone Amém Beolam Rabá. Isso também está no Devarim Rabá, no Talmud. Mas Yeshua falou isso antes do Devarim Rabá ficar pronto. Né? Só séculos depois que ficou pronto o Devarim Rabá. Yeshua tinha dito isso. Kol Misheone Amém Beolam Hazé, Zorre Veone Amém Beolam Rabá. Quem responder amém no mundo atual, terá o mérito de dizer amém no mundo vindouro. Lembrando que amém não é assim seja. Amém é Elohim, é rei. Aquele que afirma claramente que o Eterno é fiel, justo e verdadeiro, independente da situação. Vocês viram que esse termo só veio aqui em maldições. Não foi em bênçãos, não, em maldições. Aquele que em todo momento confirma que o Eterno é fiel, é rei fiel, que a palavra dele é fiel, terá o mérito para dizer isso no mundo vindouro ao Eterno. Amém. 50 mais 40, 50 do Nun, 40 do Mem e 1 do Aleph, dá 91, o valor numérico. Como eu disse, é a mesma soma das 2 formas que mais são citadas, que mais o Eterno é chamado nas Escrituras. Adonai, por isso que chamamos Adonai, que aparece diversas vezes,
E as 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re, Yahová. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome e seu reino é para todo sempre. 10 mais 50, mais 4, mais 1, mais 5, mais 6, mais 5, mais 10. 10, 50, 4, 1, 5, 6, 5, 10. 91, exatamente. São palavras equivalentes. Um equivale ao outro. Falar amém é a mesma coisa de estar falando essas duas palavras aqui. Maravilhosas. O tempo está bem corrido. Aqui nós temos, vou falar rapidamente, bem rápido, no caminho da bênção de Adonai. Tanto a bênção como a maldição são simplesmente escolhas que fazemos. Veja só, capítulo 28. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Elohim, guardarem e obedecerem todas as suas mitzvot, os seus mandamentos, que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a vocês em profusão. Se vocês fizerem o que Adonai diz, todo mundo conhece, mas o povo gosta de ler a partir do verso 3 em diante. Abençoado será bendito, abençoado será nas cidades, abençoado será no campo, e aí vai, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tal. Só que as pessoas se esquecem de verificar o que está escrito antes, que para que essas bênçãos venham sobre nós, para que sejamos abençoados, ou até amaldiçoados, somos nós que escolhemos. Como é que escolhemos a bênção? Eu quero descobrir como é que eu escolho a bênção. Como é que eu escolho a bênção? Eu quero escolher a bênção, eu quero saber como. Está aqui escrito. Se ouvir com atenção o que Adonai diz, se guardar e obedecer os seus mandamentos. É assim que a bênção vem sobre nós. Então, a escolha não é bem em relação a algo bom ou algo ruim. A escolha são as atitudes que fazemos em relação aos mandamentos do Eterno. Cumpri-los ou não, guardá-los ou não. O verso 9 fala novamente a mesma coisa. Olha só. Adonai os estabelecerá como um povo santo, falamos disso pela manhã, separado para si, como ele jurou, falamos pela manhã, se guardarem os mandamentos de Adonai, seu Elohim, e seguirem os seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Então, tudo refere-se à escolha. Muito bem. Eu vou terminar. A gente vai falar das maldições. Não vai dar tempo a gente comentar sobre as maldições. São muitas maldições. Muitas mesmo. Maldições essas que se cumpriram literalmente. Gente, é assustador como a gente começa a ler essas maldições e a gente se lembra de muitos episódios do povo de Israel. É impressionante. Quando você começa a ler, tudo é descrito nos mínimos detalhes. Olha esse aqui, por exemplo. Vocês se tornarão um provérbio e causa de riso entre todos os povos aos quais Adonai os levar. Isso se cumpriu literalmente. O povo judeu se tornou provérbios, piadas. E não só isso, um provérbio, ou seja, uma forma de falar, uma forma de dizer, no próprio nosso idioma, nós usamos, nós que eu falo, a sociedade, porque eu não uso e eu aconselho vocês a também não usarem. Quando a pessoa diz assim, você está judiando de mim, você está judiando de alguém, isso quer dizer fazendo uma coisa ruim com alguém. Mas, na verdade, a constituição dessa palavra quer dizer fazendo o que judeu faz. Judiar é fazer o que judeu faz. E não é coisa boa, por quê? Porque quando alguém fala isso, é coisa ruim, é maltratar alguém, é tratar alguém mal.
Viramos um provérbio. Está escrito aqui. E se cumpriu de fato. Tem um aqui que fala dos navios. Olha, é impressionante. Por fim, Adonai os levará de volta ao Egito em navio, o lugar do qual eu disse a vocês. Vocês nunca o verão outra vez. E ali vocês tentarão se vender como escravos a seus inimigos, mas ninguém os comprará. Isso aconteceu literalmente durante há pouco tempo atrás, pouco tempo que eu falo, há séculos atrás, na época de Hitler, quando muitos judeus foram colocados em navios e Hitler os vendeu para quem quisesse comprá-los. Esses navios foram parando em todos os portos, passaram até pelo próprio Brasil, passaram por muitos países, ninguém quis se comprometer com isso. E eles voltaram e foram queimados nos fornos. Que coisa terrível. Isso aconteceu literalmente. Ninguém quis comprá-los. Rita falou, vocês vão pagar X por cada cabeça. Ninguém quis. Ninguém quis esse, entre aspas, problema para si. Nenhuma nação, nenhuma. Eles voltaram lá para os fornos, para os campos de concentração e foram queimados. Eu agradeço de coração. Foi a nossa querida Lena Posner e Alex Posner. É isso mesmo? Alex Posner. Eles passaram para mim um e-mail muito interessante, o capítulo 28, verso 31. A gente vai terminar aqui, e isso resume bem uma maldição revertida em bênção. Eles me passaram isso aqui para dar uma olhada, e de fato é verdade o que eles disseram. O capítulo 28, verso 31, essa maldição proferida aí, Shoreha tavuar le eineha velo tochal mimenu. O teu boi será cozinhado, preparado diante dos teus olhos, e você não comerá dele. Hamorecha gazul, milfanecha, velo yashuv lach. O teu jumento será roubado diante da tua face, será furtado diante da tua face, e não retornará, e não voltará para você. Sonecha netonot le oinecha, ve'en lecha moshiach. Tuas ovelhas, os teus rebanhos, as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá para vocês salvador. Não haverá para vocês salvação, salvador. Moshiach, salvador. Então, é interessante porque essa bênção, quando é lida de trás para frente, essa maldição, quando é lida de trás para frente, ela se torna uma bênção. Essa maldição, se for lida de trás para frente, ela se torna uma bênção. Isso resume o que nós estamos falando aqui, porque toda bênção pode ser revertida em uma maldição, pode se transformar numa maldição. E toda maldição pode se transformar numa bênção. Depende da escolha de cada um de nós. Então, se é uma maldição, então escolhe o lado contrário. Se você está no Monte Eival, como é que eu vou para a bênção? É só você ir para o lado contrário, que é o Monte Gerizim. Mas se você estiver no Monte Gerizim e for para o Monte Eival, você vai para a maldição. Não estou dizendo que o Monte Gerizim é abençoado e o Monte Eival é amaldiçoado. É apenas o Eterno é apenas um exemplo do Eterno. Que a bênção e a maldição estão tão próximos um do outro que há uma linha tênue que separa os dois. Muito tênue. E você pode sair de um para o outro
dependendo da sua escolha. Então, aqui é uma maldição. Né? O teu boi será cozinhado diante dos teus olhos, preparado, cozinhado diante dos teus olhos, e você não vai comer dele. O teu jumento será roubado diante dos teus olhos e não voltará para você. As tuas ovelhas serão levadas pelos teus inimigos, os teus rebanhos, e não haverá quem salve, não haverá salvador. Então, isso é uma maldição. Agora, vamos ler ela de trás para frente. Vamos ler ela ao contrário. Então, ou seja, vamos inverter o lado. Vamos voltar para o outro lado. Vamos voltar para o lado da bênção. E essa maldição será transformada numa bênção. Vamos lá. Olha que interessante. Começando aqui pelo boi. Já que ele traz para frente, vamos colocar no final, né? No final de tudo, isso, que é a ovelha. Então, vamos começar daqui, pessoal. Ó. Moshiach, Salvador, Moshiach Lechá, haverá Salvador para você. E não para seus inimigos. Ve'em le oivecha. Oivecha, teus inimigos. Le oivecha, para teus inimigos. Ve'em e não. Ve'em e não. Em Kenissá, não pode entrar. Em Kenissá, entrada bloqueada, entrada proibida, não pode entrar. Moshiach Lechá, aqui, ó, Moshiach, Salvador, Lechá, para você. Haverá Salvador para você. Ve'em e não le oivecha, e não para os teus inimigos. Agora vem aqui, ó. Netonot sonerra, lach. Serão dadas suas ovelhas para vocês. Seus rebanhos serão dados para vocês. Então já lemos aqui mais uma maldição que se transformou em bênção. E agora vem a parte do jumento, aqui embaixo, ó. Yashuv velo milfanecha gazul hamorecha. Teu jumento... Não. Yashuv. Aqui Yashuv. Ao contrário. Yashuv. Yashuv é voltar. Amo essa palavra. Teshuvah. Teshuvah vem justamente de chuv. Voltar, retornar. Yashuv quer dizer retornará, voltará. Voltará e não diante da tua face. Voltará, velô e não milfaneira, diante da tua face. Gazul, roubado, né? Furtado. Então, voltará, Yashuv, e não diante da tua face, diante dos teus olhos, diante da tua face. Gazul, será roubado. Hamorecha, o teu jumento. Voltará, regressará, e não diante da tua face, o teu jumento será roubado. Agora vem, a partir daqui, Mimeno, Torral, comerá dele. Comerá dele. Dele comerá. Mimeno Torral, dele comerá. E não diante dos teus olhos será preparado, será cozinhado o teu boi. Você vai comer, mas não o teu boi. Ninguém vai preparar o teu boi diante dos teus olhos. O teu boi vai continuar lá. Você vai comer outro boi. A bênção diz, Mimeno, ao contrário, Mimeno Torral, velo li eineja, tavuar choreja. Dele comerá, e não diante dos teus olhos será preparado, será cozinhado o teu boi. O teu não. O teu continuará lá. Então, veja, que vermelho aqui eu coloquei a tradução que eu mesmo fiz, palavra por palavra, da direita, do inverso, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, que é como se lê normalmente nos diversos idiomas. Da direita para a esquerda, que está no original, é a maldição. Da esquerda para a direita está a bênção. Ou seja, depende da perspectiva, depende do caminho que se percorre. Depende de para onde é que você escolhe ir, para a bênção ou para a maldição.
Baruch Hashem. Que você escolha o que está de vermelho, que você escolha o contrário, que você escolha voltar para o começo. Porque se ler aqui da esquerda para a direita, significa voltar. Porque se o normal é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita é voltando, é regressando, é voltando ao começo, fazendo techuvá. Agradeço de coração a vocês que enviaram aí para a gente esse texto, muito bom. Eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha verificado. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Agradeço do fundo do coração a todos que estão aí reunidos aí no chat. Todos vocês que estiveram juntos conosco durante esse Shabat. Como é maravilhoso estar junto com vocês, como é bom. Pena que passa muito rápido, né? O Shabat passa rápido demais, é tão gostoso o Shabat. Baruch Hashem. Agradeço a todos vocês, vou citar o nome de vocês, mas antes eu quero Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Aaron, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. That's
That's